Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos de volta, mais uma vez, para apresentar subsídios à revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Como introdução, aqueles pedidos preliminares. A todos os que não são inscritos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes que novos conteúdos forem disponibilizados. Curtam, porque a soma das curtidas permite que os nossos conteúdos tenham espaço e alcancem outros segmentos nesta plataforma. Na medida do possível, também compartilhem em seus grupos, para que outros professores e alunos também tenham acesso ao mesmo conteúdo. E um último pedido é que comentem. Os comentários nos dão um feedback, um retorno de cada um e nos permitem melhorar, aprimorar não só os conteúdos, mas as nossas próprias ferramentas que empregamos para realizar este trabalho, que é um trabalho voluntário, sem nenhuma remuneração. Para mim, é um privilégio, é uma honra, é uma imensa satisfação poder, a cada semana, estar com os meus queridos amigos, com os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Ditas essas palavras preliminares, entremos já nos subsídios da lição deste domingo, dia 10 de maio, é o segundo domingo de maio, Dia das Mães, e eu aproveito o ensejo para cumprimentar as nossas queridas mães nesse seu dia. Que elas sejam abençoadas, prósperas e que os seus filhos entendam que mãe é uma só e é para toda a vida e deve ser honrada não só no segundo domingo de maio, mas em todos os dias do ano e em todos os dias de sua vida. Portanto, lição de número 6, próximo domingo, dia 10 de maio, tem por título Discernimento Espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano. Repito, discernimento espiritual, a sabedoria em tempos, sabedoria divina em tempos de engano. Esse é o título da nossa lição. E eu inicio dizendo que a lição de hoje é extremamente vinculada à lição da semana passada. Há um vínculo, há uma interdependência muito grande. Na lição da semana passada, percebemos que Tobias, Sambalate e Gesem eram os três principais líderes da oposição, empenharam todos os seus esforços no sentido de promover desconforto, de produzir medo em Neemias e, por óbvio, produzindo medo em Neemias, que esse medo também contaminasse os seus liderados e, com isso, a obra não avançasse. Ainda faltavam colocar as portas, os muros tinham sido já levantados, faltavam as portas, mas ainda assim
eles insistiam, Tobias, Sanbalate e Gesem, insistiam em tentar minar os esforços da liderança de Neemias. Foram pelo menos 5 tentativas de encontros diplomáticos, entre aspas, para tentar dissuadi-lo de continuar em sua tarefa. E entre as tentativas, houve também o suborno para que houvesse quem profetizasse, no sentido de também produzir medo, temor, pânico. Inclusive, um desses profetas, como já estudamos na lição anterior, insinuou que ele deveria esconder-se dentro do templo, e a intenção era que Neemias ficasse numa situação de prisão, sem defesa, e pudesse ser apanhado. Era uma armadilha contra Neemias. Ou seja, qual é o vínculo da lição de hoje com a lição passada? É que na lição de hoje nós estamos tratando especificamente da questão da falsa profecia, do engano, da fraude no uso da fé para tentar subverter, para tentar solapar, para tentar impedir que a obra de Deus seja realizada. Nós temos como texto áureo Neemias 6, verso 2, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. A verdade aplicada: é preciso ser vigilante quanto às manifestações espirituais, que devem sempre estar respaldadas pela palavra de Deus. Textos de referência: 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2, e Mateus capítulo 24, versos 4 e 5. Mas eu diria que a expressão-chave da lição está no título: discernimento espiritual. E eu tenho de me reportar à aula passada, quando mencionei o dom de discernir espíritos. Quando lemos 1 Coríntios, capítulo 14, temos aquela categorização dos dons espirituais. Ali temos uma lista de 9 dons, mas eu não creio que essa lista seja exaustiva. Temos uma outra lista também em Romanos capítulo 13, e nessa outra lista são acrescentados os outros dons que são também carismas, igualmente aos dons de 1 Coríntios capítulo 14, mas na lista de 1 Coríntios capítulo 14, nós temos um dom que é um dom que sopesa sobre os demais, porque ele é um dom que produz equilíbrio, é um dom que produz sensatez, é um dom que no campo sobrenatural, não é no uso da razão simplesmente, mas no campo sobrenatural, permite àqueles que lideram, àqueles que conduzem o rebanho, a discernirem espíritos. E quando se menciona espíritos, a ideia é discernir situações que se desenvolvem, principalmente durante o culto, ou mesmo em outras áreas ligadas à vida de fé, ligadas à vida da igreja. E esse dom não é exclusivo para os líderes, mas é um dom que pode ser dado pelo Espírito, é uma peculiaridade do Espírito, é uma particularidade do Espírito, e ele dá os dons a quem ele quer, da maneira como lhe apraz,
para um fim útil, ou seja, com uma finalidade, com um propósito, mas esse é o dom regulador, por assim dizer, porque ele permite você discernir a origem, de onde vem, como vem e por que a profecia é dada daquela forma. E precisamos então entender, já que estamos estudando em cima da situação experimentada por Neemias. Neemias teve discernimento. Neemias percebeu, e isso é muito claro no texto áureo. Neemias capítulo 6 e verso 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram, ou seja, houve dinheiro, houve pagamento. Em outras palavras, se me pagares bem, eu digo o que quiseres. São venais. E as pessoas podem até perguntar, mas será que há venais hoje? Venais da fé? Eu não vou ficar aqui tratando de simplesmente espancando, mas basta olhar as redes sociais, basta olhar certos comportamentos e você verá que muitos que aí estão são lobos vestidos com pele de cordeiro. E Paulo já previu isso quando ele se reuniu com os presbíteros, já praticamente no fim da sua terceira viagem missionária, ele se reúne com os presbíteros em Mileto, e nessa reunião ele diz: depois da minha partida, entrarão lobos vestidos com pele de cordeiro, e alguns também dentre vós. Ou seja, já entre eles havia esse tipo de gente, venais da fé. Pessoas que mercantilizam a fé. Era um caso aqui enfrentado por Neemias. E Neemias teve discernimento. Vou repetir. Neemias teve discernimento para compreender que não se tratava de Deus. E aqui entra um outro ponto que eu considero importante no estudo desta lição. É que a profecia e qualquer outra manifestação no campo espiritual pode ter origem em 3 fontes. Primeira fonte, o próprio Deus. Quando lemos 1 Coríntios, capítulo 14, nós percebemos logo no início uma sequência que apresenta as 3 pessoas da Trindade. Apresenta o Espírito Santo, apresenta o Senhor e apresenta o próprio Deus Pai, presente na ação de dar os dons, para que os dons fossem ferramentas úteis à Igreja de Cristo. Então, a primeira origem, a origem genuína é Deus. A segunda origem é o diabo. O diabo tenta imitar Deus em todas as coisas, e ele pode usar pessoas que estejam, digamos, sob a sua influência, cristãos nominais, cristãos que estão infiltrados na igreja para tentar perverter. E quando eu falo igreja, eu me refiro às comunidades locais, não me refiro à Igreja de Cristo. As comunidades que deveriam expressar a vida da igreja. Então essas pessoas são infiltradas para tentar perverter a vida de uma igreja local. E muitas vezes com interesses escusos, com interesses, digamos, financeiros até mesmo. Então, a segunda origem, falsa, é o diabo. E a terceira origem é o próprio homem. Às vezes, com o intuito de agradar, com o intuito de depois receber algum tipo de recompensa, então
essas pessoas, por si mesmas, proferem mensagens proféticas no sentido de elogiar, de massagear o ego. E isso me faz lembrar de um cidadão que visitou um amigo que estava à frente de uma igreja já há um bom tempo, e eles não se viam há mais de 4, 5, 6 anos. E nesse dia, quando esse irmão visitou essa igreja, percebeu que seu amigo era o pastor da igreja. Até aí tudo bem, participou do culto, e lá, pelas tantas, ele proferiu uma mensagem profética usando as seguintes expressões: meu servo, eis que eu vou te abençoar muitíssimo. Uma profecia boa de se ouvir, uma profecia agradável ao ouvido, agradável ao ego. Meu servo, eis que eu vou te abençoar muitíssimo. Mas eu não te abençoei há mais tempo, porque eu não sabia que tu estavas aqui. A segunda parte da profecia destruiu a primeira parte, mostrando que era uma profecia carnal, produzida pelo próprio homem, porque Jesus é onipotente, o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente. Então, ele não teria esse problema de saber ou não saber, ele conhece todas as coisas. Mas profecias produzidas pelo homem, muitas vezes, elas têm esse lado e um outro lado, aparentemente as pessoas gostam, mas nem sempre são profecias genuínas, porque são pessoas que estão insatisfeitas, ressentidas, pessoas que estão com o coração amargurado, ou pessoas que não concordam, digamos, com a administração, não concordam com um certo tipo de liderança. Então, elas simplesmente usam da profecia como se tentou fazer com Neemias. Usam da profecia para desestimular, para criar desconforto, para tirar a credibilidade, para gerar desconfiança no próprio rebanho. Então, são 3 origens: Deus, o diabo e o homem. Nós temos exemplos no Antigo Testamento, por exemplo, o caso de Neemias. Temos o caso de Acabe com seus profetas estadistas, profetas que eram pagos, remunerados para só profetizar vitória, e todos sabem no que deu, aquela história toda, todos conhecem como agiu Micaías. Micaías era o profeta de Deus, e como ele sofreu, o preço que pagou, porque o verdadeiro profeta muitas vezes paga um preço alto. Jeremias, hoje enaltecemos Jeremias, foi realmente um profeta para aquele período tão mau, tão pervertido da nação de Judá, da tribo do sul. Mas Neemias morreu esquecido, porque Neemias não foi para a Babilônia, embora Nabucodonosor lhe tivesse oferecido condições para ele viver uma vida confortável na Babilônia. Neemias preferiu ficar em Jerusalém, e em tomar essa decisão, ele acabou indo com os remanescentes que fugiram de uma situação bélica que foi criada, fugiram para o Egito, e ele teve de ir prisioneiro com esses remanescentes para o Egito, e no Egito ele morre. Não há nenhum registro de onde foi sepultado, como foi sepultado, ou seja, morreu no ostracismo, esse é que é o dado, esse é que é o fato. Mas temos esses exemplos, não é, de profetas pagos, como no caso de Acabe. No Novo Testamento, o próprio texto bíblico, ou os textos de referência, primeiro, vamos começar por Jesus, Mateus capítulo 24. Jesus diz:
acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E daí eu pulo para Paulo, 1 Timóteo, quando ele faz uma recomendação expressa, assertiva, está na leitura em classe, nos textos de referência, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Esse é o retrato da igreja ao longo de 2000 anos de história. Porque temos a tendência de achar que esses problemas só estão ocorrendo hoje. Não, eles sempre ocorreram na história da igreja. Na igreja primeva, ou seja, na igreja dos primeiros dias, nós vemos o episódio de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo de Deus, ou seja, tentaram enganar. Eles podiam vender a propriedade e simplesmente ofertar a metade. Não haveria nenhum erro. O erro foi na tentativa de eles passarem a ideia de que tinham vendido por aquele valor, ou seja, enganar ao Espírito Santo, até porque aquelas atitudes tomadas pelos demais irmãos de darem os seus bens à igreja não foi uma atitude, digamos, provocada pela liderança, mas foi uma atitude espontânea. Os crentes tomaram essa atitude de espontaneamente oferecer os seus bens, e isso não tem nada a ver com o comunismo, é tanto que mais tarde Jerusalém sofre uma terrível fome, e são os crentes de Sencreia, os crentes de Corinto, da região da Grécia, da região daquela área que Paulo também plantou igrejas, e esses crentes, esses irmãos contribuem para Jerusalém, para acabar com a fome, para pelo menos amenizar, para pelo menos mitigar a fome em Jerusalém. Bem, temos esses exemplos. Eu poderia citar aqui Pedro, poderia citar Paulo em outras perspectivas no Novo Testamento, mas eu quero entrar aqui muito rapidamente num ponto que ajuda a entendermos primeiro o papel da profecia. É o que nós chamamos de contemporaneidade dos dons. Então vamos começar dizendo: os dons não substituem a Escritura canônica. A Escritura canônica já está fechada e ela é a palavra de Deus. Então os dons não substituem. Os dons se submetem à Escritura. Os dons são ensinados e são regulados pela Escritura. Os dons não estão em grau de equivalência à Escritura. A Escritura é única, é singular. Essa é a primeira coisa para a qual eu quero chamar a atenção. A segunda coisa é que os dons do Espírito, principalmente esses que lidam com o conhecimento, com a ciência, com a elocução, profecia, línguas, interpretação de línguas, não podem ser chamados de dons revelacionais, porque a revelação já se completou no cânone. De Gênesis a Apocalipse, o que Deus queria que fosse preservado, está preservado na Escritura. Então, como é que nós podemos chamar esses dons? São dons preditivos. Seria uma expressão mais adequada.
e que cumprem 3 propósitos, como temos registrado em 1 Coríntios capítulo 14. Edificação, consolação e exortação. Deixe-me repetir. Edificação, consolação e exortação. Edificar, não é preciso aqui eu fazer muitos floreios para explicar o que significa. Significa levar os crentes à comunhão, significa levar os crentes a crescer na fé, significa levar os crentes a crescer na graça. Isso é edificação. Consolação significa você trazer conforto em situações adversas, difíceis, desesperançosas, situações de desânimo, situações de fraqueza, consolação. E por último, exortação, que às vezes alguns tomam como um termo que significa pancada. Não. Exortação significa ensinar de maneira amorosa, ensinar de maneira generosa e significa até confrontar, mas confrontar amoravelmente, no sentido de restaurar e nunca de destruir. Então, esses são os 3 propósitos dos dons espirituais: edificação, consolação e exortação. Dito isto, algumas coisas precisamos ponderar e elas estão, em alguns casos, no próprio comentário. Primeiro, a profecia não tem o papel de trazer direção. Eu preciso ouvir uma mensagem profética para saber com quem eu vou me casar, para saber qual o emprego que eu devo buscar, qual a profissão que eu devo me preparar para ela. A profecia não tem esse papel. Eventualmente, o Senhor pode usar até para confirmar as circunstâncias nas quais você já vem caminhando, ou até para contrariá-las. Mas o papel de discernir, o papel de julgar é seu. Por isso, o título da lição: discernimento espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano. Então, a profecia não tem esse papel. Um líder, um pastor não pode viver dirigido por profecias. E é incrível que, se isso ocorre, porque muitas profecias são contraditórias entre si, e se ele for se conduzir por profecias, ele pode viver essas contradições no seu próprio ministério, na sua própria liderança. Outro ponto: a profecia não apela para a probabilidade. O que é probabilidade? Probabilidade é aquilo que provavelmente pode acontecer. E como é que você lida com isso? Como é que você, ou essas pessoas que profetizam usando a lei da probabilidade? Deixe-me dar aqui uns 3 ou 4 exemplos. Este ano o Senhor me revela que vai morrer uma grande celebridade. É a lei da probabilidade, porque, em tese, não são uma, mas 2, 3, 4 celebridades ou mais podem morrer este ano. Esse é um caso. Outro exemplo: o Senhor está mostrando que Ele vai passar a sua vassoura e muitos líderes vão cair. Isso é lei da probabilidade, porque todos os anos morrem pastores. Se somarmos o número de pastores no Brasil, eu vou aqui simplesmente começar pelo nosso ministério, Madureira. Nós temos 102 mil pastores. Agora some aí os pastores ligados à CGADB, os pastores ligados à CADB, os pastores ligados a outras convenções satélites
que também são convenções assembleianas, os pastores ligados à Igreja Presbiteriana, os pastores ligados à Igreja Batista, os pastores ligados à Igreja Metodista, os pastores ligados à Igreja Congregacional, os pastores ligados à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu poderia aqui enumerar uma série de igrejas e nós vamos ter aí mais de 500 mil pastores. Qual é a lógica? Certamente, eu não tenho aqui dados estatísticos, eu estou tratando aqui de maneira empírica, não de maneira estatística, mas certamente em 500 mil pastores, é certo que dezenas e dezenas vão morrer como já morreram durante o ano de 2026. É isso que nós chamamos de lei da probabilidade. Uma profecia, ela não pode vir dessa forma. Às vezes, nós lemos aí nas redes sociais, o cidadão escreve: hoje chegou o seu dia da vitória. E você escreve uma frase como essa para centenas e centenas e centenas de pessoas que leem a mesma frase. É claro que todo dia para o crente é dia de vitória, não importa que ele passe por circunstâncias adversas, mas a frase é dita para tentar mostrar que aquela pessoa é um profeta ou uma profeta de Deus e motivar a quem ouve a crer que naquele dia ele vai vencer de qualquer maneira. E isso é dado para centenas e centenas de pessoas. É lei da probabilidade. Terceiro, se a profecia não apela para a probabilidade, então nós temos que entender algumas coisas. Ela é específica. Deus trata com situações específicas, com situações pontuais. O comentário cita o exemplo de Paulo, quando estava lá em Cesareia Marítima, não Cesareia de Filipe, que é lá no extremo norte, já no caminho rumo à fronteira do Líbano, Cesareia Marítima, e Ágabo profetiza e diz o que ocorreria com ele em Jerusalém. Se fôssemos nós que ouvíssemos uma profecia dessas, talvez nós julgássemos e disséssemos: Deus está dizendo que eu não devo seguir adiante. Mas veja a importância do julgamento. Paulo já tinha convicção, porque ao longo da sua última viagem missionária, você lê nas passagens de Atos dos Apóstolos, em que ele menciona que no seu espírito ele já percebia um incômodo que sinalizava que o seu fim estava próximo e que ele iria enfrentar terríveis perseguições. Então, aquela profecia não dissuadiu Paulo, ao contrário, ela só veio confirmar aquilo que já no seu espírito ele percebia, já no seu espírito ele entendia, o incômodo que Paulo sentia. E ele seguiu para Jerusalém. Então, às vezes, uma profecia, não é que você tenha que, digamos, não fazer o que foi sugerido, porque você não fazendo, ela então vai deixar de se cumprir. Não, às vezes a profecia ela meramente confirma, mas de maneira específica. A profecia de Ágabo foi específica. Deus fala de forma específica, à luz de situações específicas e para situações específicas, situações pontuais, e esse é o dado. E terceiro, para terminar, eu falei probabilidade, falei de mensagens específicas e, por último, Deus é preciso quando fala. Deus é cirúrgico. Deus não apela para generalidades. Deus não apela para situações que podem ocorrer em qualquer circunstância, porque no campo da generalidade
a probabilidade é grande de aquelas coisas acontecerem. Não, Deus é preciso. Um último exemplo é o exemplo de Eliseu em Samaria. Samaria estava cercada, era a capital do Reino do Norte. Cercada pelos exércitos sírios, não é assírios. Exércitos sírios, e quando pensamos geograficamente na posição de Samaria e na posição da Síria, a Síria fica lá atrás, ainda hoje, das colinas de Golã, lá no alto. E o norte de Israel, ou o extremo, ou o Reino do Norte, aqui embaixo, com a capital em Samaria. Então, completamente, digamos, um território desprotegido e fácil de ser invadido. E os exércitos sírios invadem. E os senhores sabem que uma forma de tentar minar as forças de um povo é exatamente obstruindo a distribuição de víveres, a distribuição de água. Estamos vendo aí o exemplo do Estreito de Hormuz, em que o presidente americano está impedindo que o Irã faça navegar os seus navios para entregar petróleo, e com isso ele está tentando, digamos, minar as forças econômicas do Irã, para o Irã se render, ou pelo menos tentar fazer um acordo aceitável para os Estados Unidos, para Israel e para o mundo ocidental. Bem, o rei foi procurar Eliseu através de seu ajudante de ordens, porque as crianças já estavam sendo usadas para alimento. O nível da fome era tal que as crianças já estavam sendo usadas para alimentos. E qual foi a profecia de Eliseu? Que o próprio ajudante de ordem não creu. Ele disse, mesmo que o Senhor abrisse janelas no céu, isso não poderia acontecer. Eliseu diz, amanhã, a estas horas. Então, faça o seu cálculo aí. Amanhã, a estas horas, fartura, abundância haverá à porta de Samaria. Ou seja, Deus foi preciso na sua mensagem profética, cirúrgico, de maneira que no dia seguinte aí Deus usa lá os anônimos, aqueles leprosos. Eles pensaram, bem, morrer de barriga vazia ou de barriga cheia, é melhor morrer de barriga cheia. E eles foram lá para os arraiais dos sírios e encontraram todo o acampamento abandonado, porque os exércitos de Deus se moveram, e eles perceberam e pensaram, que exércitos são esses que estão dando suporte aos exércitos de Israel? E fugiram em retirada e abandonaram todos os víveres, todos os acampamentos e possivelmente até armamentos bélicos. E eles se fartaram. Os leprosos disseram, hoje é dia de boas novas. E voltaram para anunciar as boas novas aos seus irmãos que se fartaram, mas o incrédulo não participou. Ele morreu pisoteado, porque numa hora dessas é difícil você pôr ordem, não é? Principalmente no meio de pessoas que estão famintas, pôr ordem é a coisa mais complicada que existe. Mas o ponto aqui é que Deus é preciso, ou seja, as mensagens proféticas que Deus dá são mensagens precisas, são mensagens cirúrgicas, são mensagens específicas, são mensagens que não apelam para a lei da probabilidade. Estamos chegando ao fim e, se Deus quiser, na próxima semana, aqui estaremos com a lição de número 7. Unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. Neemias não deu ouvidos aos profetas falsos, mas dê ouvidos à voz de Deus, que nós possamos todos ouvir a voz de Deus, e até a próxima semana, se Deus quiser.